Hoje estou no Grandes Encontros da Advocacia, tendo a honra de entrevistar esse ilustre advogado da advocacia criminal, que está se destacando no mercado cada dia mais. Antônio Sardinha, bem-vindo, é um prazer estar aqui com você hoje. Espero que consigamos passar muitas informações importantes para as pessoas, advogados, parentes, familiares, que a gente vem tratando ao longo dessa nossa jornada. Fala um pouquinho, doutor Sardinha, quem é você, o que o senhor atua, como está sendo essa caminhada na advocacia criminal? Bom dia a todos. Primeiro agradecer, a doutora Vanessa, uma excelente tribuna, tenho conhecido aí nessa caminhada aí. Agradecer o Laírcio, o doutor Laírcio, que me convidou aqui também para estar aqui. Então, assim, primeiro é uma honra e quero agradecer a vocês dois e agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Eu sou Antônio Sardinha, sou criminalista, sou advogado há não tanto tempo quanto a Vanessa e a doutora Vanessa e o doutor Laírcio, mas estou nessa caminhada. Antes, na verdade, eu sou policial também, Eu fui da aeronáutica, eu sempre gostei das leis, Eu fui da aeronáutica, depois fui para a polícia, e aí agora, reformado, estou na advocacia. Mas, assim, a advocacia, para mim, é um sonho, tem me realizado. É algo que enche meu coração de poder fazer justiça, e eu entendo que a advocacia é realmente permitir que as pessoas busquem a justiça e que tenham a justiça. Eu sei que hoje parece a justiça nem sempre quer dizer o que é justo, mas é aquilo que a lei que infelizmente tem concedido, mas a ideia é buscar justiça. É assim o meu lema, é assim que eu tenho vivido e tenho sido muito agraciado pela advocacia. Que ótimo, doutor. Então, o senhor era do outro lado, vamos dizer assim, né? Isso. Você era quem prendia, hoje a gente tem esse jargão que as pessoas costumam falar, que polícia prende, advogado solta. Não é bem assim, né, doutor? Mas então o senhor era policial, se encantou pela área do direito mais ainda e hoje está como advogado, é isso? Isso. Inclusive, eu tenho 2 irmãos policiais e eles falam, poxa, a gente prende, você solta, e você estava do nosso lado prendendo e hoje você está soltando. E, na verdade, assim, eu entendo que as duas trabalham no mesmo objetivo, Eles trabalham para poder prender aqueles que eles entendem que praticou um fato e nós trabalhamos para que as pessoas tenham uma pena justa. Na verdade, nós não estamos soltando se a lei não permite soltar. Nós não estamos, de forma nenhuma, defendendo o crime. O advogado, ele defende, que é o que nós fazemos hoje, eu faço isso, procuro fazer com maestria, que é aquele que praticou um crime, praticou um delito, que ele tenha a pena justa. Então, não é soltando, na verdade, é soltando quando a lei não permitia que ele tivesse preso. É isso que a gente precisa entender. Às vezes está preso sem necessidade ou sem dever estar preso, como muitos hoje estão no presídio, quando já cumpriu a sua pena, quando não poderia e não deveria estar preso e ainda continuam preso. Mas o papel da polícia é prender. Se tem uma denúncia, ele vai lá e prende. Agora, o papel do advogado é soltar quando não deveria estar preso e, num processo, procurar uma pena justa. É esse o meu entendimento. Perfeito, doutor. Eu falo muito que nosso papel como advogados e advogados criminalistas é buscar a correta aplicação da lei, Não é nem soltar, A gente acaba que nós não temos esse poder de prender nem de soltar, mas nós temos o dever de buscar a correta aplicação da lei, das garantias constitucionais, De acordo com o que diz, porque às vezes tem muitas causas injustas, doutor? A gente que trabalha muito em plenário do júri, a gente demonstra muito isso, que não é só a forma como é conduzida. Então tem que ser demonstrado aqueles fatos, aqueles atos e a correta aplicação para que a pessoa tenha uma pena justa e, de fato, pague pelo que fez, mas como de forma mais não exagerada, doutor Sim. Sardinha? Na verdade, sim, eu sou um crítico, Apesar de respeitar muito o Ministério Público, eu sou um crítico, porque eu entendo que deveria só ser denunciado, principalmente no Tribunal de Júri, que é uma coisa seríssima,
só ser denunciado quando realmente houvesse indícios de que a pessoa cometeu um crime, tá certo? Hoje não é assim que acontece, tanto é que a gente vê várias absolvições, mas enquanto isso, a gente vê pessoas presas anos e anos e no final é inocentado. Então, o fiscal da lei deveria ter esse cuidado. E nós, como advogados, a gente luta diuturnamente para que pessoas que nós entendemos, primeiro, que é inocente, não podem estar preso, precisa de uma defesa técnica digna. E aqueles que cometeram o crime, que ele tenha o seu direito, se puder responder em liberdade, porque não vai trazer transtorno, não vai fugir, não causa nenhuma ameaça à testemunha, essa pessoa pode responder em liberdade. Hoje nós temos uma decisão do Supremo que é uma aberração. Nós temos o Supremo hoje fazendo leis, não é o papel. Hoje não mais vai ser preciso para aquele que foi condenado ser preso. É uma decisão recente que tem causado alguma insegurança jurídica, porque há recursos e, infelizmente, nós temos muitas pessoas que, após os recursos, detectam que elas são inocentes e elas estão presas. E hoje vai começar a cumprir a pena após a sentença no Tribunal do Júri, claro, né? Quando, na verdade, caberia recurso e poderia ser provado que ela é inocente. Então, nós estamos, na verdade, não é soltando presos ou culpados, nós estamos procurando, o advogado, esse papel do advogado, procurar que aqueles que podem responder em liberdade, que eles estejam em liberdade. Verdade, né, doutor? Doutor, então, assim, falando já um pouquinho sobre essa legislação que vem acontecendo por uns órgãos, né, que não são os competentes para legislar, como que você vê, como você lidar com essa pressão e responsabilidade no âmbito do Tribunal do Júri, justamente para com as famílias? Nós estamos falando que, a partir do julgamento, se o réu cumpriu toda aquela instrução solto, ele vai ser preso se houver uma condenação. Como que o doutor pensa agora em lidar com essa situação perante as famílias? Pois é. Olha só, a primeira coisa que eu me preocupo muito, e acho que os tribunos todos deveriam se preocupar, é que tem uma vida ali que depende da gente. Então, não podemos deixar aquilo que é só nosso, às vezes um ego, prevalecer sobre a vida de alguém que nós estamos defendendo. O Tribunal do Júri, ele tem as suas particularidades porque são pessoas do povo que vão julgar. E dependendo de como você se comporta, de como você reage, você perde o júri. Você perde aqueles 7 jurados e, consequentemente, não é que você vai perder, mas quem vai perder mais é o seu assistido. Então, ter esse domínio e as legislações, por exemplo, hoje, a pessoa tá solta, respondendo todo o processo solto. O que acontece? O advogado, na boa-fé, vai levar o seu cliente para responder, né, para estar em plenário, e aí a sentença vem em plenário e ele sai preso. Então, claro, se o advogado não vai fazer isso com o seu cliente. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai, a cadeira vazia, chamada cadeira vazia. Então, ele vai responder o processo não estando lá, a cadeira vazia. O que eu acho que que vai, inclusive, é uma perca para o Tribunal do Júri. Por quê? Porque tem a defesa pessoal. A pessoa poderia dar sua própria versão e aí vai perder. Infelizmente, são pessoas que estão fazendo as leis, né? O Congresso deveria estar fazendo essas leis. Infelizmente, hoje nós temos um STF, que é uma crítica construtiva, que fique claro, a gente respeita todas as autoridades, eu respeito os ministros, mas eu entendo que eles não têm esse direito de ser os legisladores, aqueles que sentenciam, e em alguns casos estão executando as leis. Então, nós temos os 3 poderes na mão de 11 ministros ou de um ministro, sei lá, mas isso não é correto. Então, assim, hoje há uma insegurança jurídica. Eu entendo que há uma insegurança jurídica. E voltando para o que a senhora perguntou sobre o Tribunal do Júri, o Tribunal do Júri tem suas particularidades, né? A oratória, o cuidado com o jurado, porque você precisa ganhar os jurados. E a outra questão vai haver promotores, né, que vai tentar desestabilizar você, e isso acontece o tempo todo, e você às vezes fica se perguntando
como é que o fiscal da lei está falando isso e está fazendo isso? A senhora pode falar melhor do que eu, né? Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso, já passou por isso, né? É meio estranho, né? A gente esperar que o fiscal da lei, né, que tenha o cuidado para poder, não, eu não vou fazer isso porque a lei não permite, você vê te colocando em dificuldade quando tem uma vida ali, né? São famílias que perderam vidas, aquele que vai ser preso e aquele que se foi, né? Nós, no Tribunal do Júri, doutor, a gente trata muito isso, é um respeito ali. A gente está diante de duas vidas, uma vida que se foi, né? E uma vida que pode ir também, porque o encarceramento, a depender da situação, nem sempre aquele réu é culpado, aquele réu estava naqueles fatos. Então, a defesa, muitas das vezes, ela não defende, eu falo muito, a gente não defende a prática criminosa, a gente não defende o crime, né? Mas nós defendemos a correta aplicação da lei e que todos têm direito à ampla defesa. Então, assim, hoje temos dificuldades justamente porque o fiscalizador da lei, o Ministério Público, ele, em vez de seguir à risca o que diz a lei, não segue, e por isso que entra a nossa defesa técnica e combativa. Não, e não podemos jamais arregar, né? Como diz, né? Tem outra questão que eu acho assim interessantíssima e que a gente acaba luta. Primeiro, a disposição do plenário, né? Já é uma. Todo mundo fala, eu irei falar aqui também. Já é uma desigualdade a disposição no plenário. Quem olha e não conhece acha que o promotor está no mesmo. É autoridade como juiz. E segundo, ele já trouxe uma denúncia, né? E outra, já houve uma sentença de pronúncia. Então, na verdade, aquele que está sendo acusado, que vai ser julgado, ele já entrou perdendo. Sim. Não é verdade? Aí já entrou perdendo. Então, olha só o trabalho do advogado. De destruir toda aquela construção feita pelo Ministério Público, que vem de uma sentença que há indícios de autoria, tem a materialidade e há indícios de autoria de participação. E aí você tem que desconstruir e construir algo. Então, olha só, primeiro o papel é desconstruir o que o Ministério Público construiu e depois construir uma absolvição ou uma desclassificação, não é? Olha só que coisa importante, por isso que não dá para poder fazer a advocacia de qualquer jeito. Eu sempre prezo pela honestidade. Eu entendo que o advogado, ele e seu cliente, eles precisam estar falando a mesma língua e precisa haver confiança para que o cliente pode falar, não, eu confio que o senhor vai me fazer a melhor defesa, tanto que eu não prometo o resultado. Eu digo, olha, você vai ter o meu melhor trabalho. Por isso, justamente. E aqui nós estamos falando do Tribunal do Júri, mas no juiz singular também é da mesma forma. O Ministério Público vem, nós temos que destruir, construir, para provar que o nosso cliente, que o nosso assistido, ele é inocente ou que ele merece uma pena justa. É essa a nossa luta cotidiana. Doutor Sardinha, eu acompanho o doutor nas suas redes, temos o prazer de fazer alguns cursos juntos, né, algumas atuações, e eu vejo que o doutor trabalha muito na advocacia humanizada, né, trabalho voltado também às famílias de presos, às famílias dos seus assistidos. Conta um pouquinho para nós sobre isso, doutor. Assim, eu venho de um bairro pobre. Eu sou originário ali de Planaltina, então eu morei em Vazão, não é? Hoje, graças a Deus, Deus tem me abençoado, né? Eu tenho esforçado muito, tenho estudado bastante. Então eu conheço a realidade da favela, eu sei o que as pessoas passam e eu sei que nem sempre o que estão dizendo é o que aconteceu. Então eu vi muita injustiça, eu vi pessoas presas, tanto é que quando eu estava na minha atividade, eu não agredia, eu não achava justo o cara tá algemado e eu bater no cara. E a gente vê isso acontecendo, né? Então, a justiça fazer justiça não é justiçamento. Eu nunca pensei dessa forma. Então, eu sei que aquele filho que está sendo preso, ele tem uma mãe, ele tem uma filha. E você humilhar uma pessoa na frente da família, você não está construindo nada, você está destruindo, né? Está destruindo. E a gente esquece que filhos vão crescer. Outro dia eu tive a oportunidade de ver um vídeo onde o cara matou o pai e ele disse, a hora que ele sair eu vou matá-lo. Ele ficou 30 anos preso. Quando saiu o cara foi lá e matou. Então assim, a gente esquece que as crianças crescem. Então assim, as crianças sofrem ao ver o pai preso, porque para as crianças, os pais são seus heróis.
Então, eu acredito que o polícia, eu sempre procurei ser assim, o polícia, agora como advogado, que estou conversando com as famílias, eu vejo quanto as famílias sofrem. A mãe não criou um filho para poder ser bandido, para cometer crimes, não é? E você vê um filho sendo agredido, vendo um filho ser preso. Por exemplo, eu tenho uma mãe que ela diz: meu filho está trabalhando, ele cometeu um erro e está lá 3 meses e nós estamos conseguindo para que ele possa sair para trabalhar. Então, assim, entender que familiares, parentes e amigos de presos não são criminosos é que faz a diferença, porque aí você vai entender a dor. Você já passou por isso, no tribunal do júri, você vê alguém ficar preso 30 anos e a mãe chorando, 20 anos e a mãe chorando, falando: eu vou ficar sem o meu filho. A mãe diz: doutor, como é que meu filho vai ficar naquela cama fria que ela foi visitar e sabe que lá é uma cama de pedra? Né? E aí, policiais, pessoas, são N conceitos, né? Praticar o crime tem que ser preso mesmo, tem inclusive, alguns defendem a pena de morte. Mas, quando vem para a própria casa, quando é alguém da família, a gente quer que ela não gostaria que ele passasse e quer que a lei prevaleça. Então, a ideia é que todo mundo entenda que o fato de estar sendo investigado não é culpado, o fato de estar sendo acusado de um crime não quer dizer que ele é culpado, o fato de estar sendo processado não quer dizer que ele é culpado, e o fato de haver uma sentença não quer dizer que ele é culpado. Tanto é que cabe recursos que agora nos tiraram. Doutor, justamente, mas a família dos nossos assistidos, eles também são tratados como criminosos. Como o senhor lida com isso? Eu digo sempre assim, olha, na delegacia, a defesa começa na delegacia. Então, foi preso, eu já oriento meu cliente, ficar calado. Eu até coloco nas sextas-feiras que o pessoal sai para beber, para se divertir, que é um direito, inclusive. Eu digo: olha, foi preso, cala a boca e chama advogado. E aí, quando eu chego na delegacia, a primeira pessoa que eu falo é com os familiares, claro, para me informar, e eu não aceito ninguém maltratá-los. Por quê? Porque eles não são criminosos. Eles estão ali acompanhando um familiar, um amigo, né, um parente, e não pode os agentes da segurança pública, que têm o compromisso, que têm a responsabilidade de tratar as pessoas com todo o carinho, com respeito, com a dignidade que elas merecem, até porque para isso que eles recebem, tratá-los mal. Então, eu compro a briga dos meus clientes, eu compro a briga dos meus familiares, que se eles estão, dos familiares dos clientes, né? Quando eu vou à delegacia, quando eu vou ao judiciário, eu procuro orientar, eu procuro conversar, eu procuro defender, não aceito ser maltratado, porque, na verdade, eu sou a voz deles, tanto do preso quanto dos familiares. E se eu puder defendê-los sempre, eu vou defender sempre. Perfeito, doutor. Pegando o gancho desse tema, como que você acredita que a advocacia pode mudar e fazer uma sociedade mais justa, vamos dizer assim? Pois é, aí, Vanessa, eu vou alongar mais. Eu acho que a OAB tem esse papel, sabe? A OAB podia entrar. Nós fizemos uma live essa semana e falando justamente sobre a OAB. Eu acho que a OAB poderia capacitar esses advogados novos e aqueles que já estão há muito tempo na caminhada, que já esqueceram disso, né? Nós somos indispensáveis à justiça. Então, eu entendo, principalmente no Tribunal do Júri, que é algo muito complexo, eu entendo que a OAB deveria dar cursos, né, de imersão nesta área. Eu entendo que deveria fazer reciclagem. Nós vamos trabalhando tanto com pessoas e vendo tanto coisas feias, né, dentro dos presídios, relatos, que a gente acaba, doutora, perdendo um pouco aquela sensibilidade. E, na verdade, assim, a sociedade não merece isso. Nós devemos sempre pensar o seguinte: poderíamos ser nós. Então, eu trabalho nesse sentido, sempre me colocando no lugar das pessoas, sempre me colocando que aquela sociedade vai ser melhor a partir de mim. Então, eu procuro ser justo em tudo que eu faço. Não procuro não enganar ninguém. Porque às vezes, para poder conseguir uma causa, nós temos advogado prometendo coisas que não vão poder fazer. Isso não é justo com a sociedade que é leiga no direito, que é leiga, não sabe nada. Tanto é que você vê policiais, eu defendo policiais, e você acha que policiais conhecem de lei e não conhece nada, e você sabe disso. Ontem mesmo eu estava atendendo um policial federal que foi agredido por um policial militar. E eu tenho quase certeza, doutora, que vai dar tribunal do júri. O cara quebrou 3 costelas. E o cara não sabia que o cara era policial federal numa festa. Nossa. Então, assim, a sociedade precisa desse advogado que tenha, primeiro, que seja como eles, não é?
você vai no Sol Nascente, você vai em Ceilândia, você vai no Arapuanga, em Planaltina, eu procuro falar a linguagem deles, procuro me socializar, né? Eu jogo bola, eu converso com o pessoal como se fosse eles, porque eu preciso entendê-los. Porque só entendendo eles é que eu vou conseguir defendê-los e entender por que eles fizeram alguma coisa. Então eu entendo que é por aí. Essa atualização e essa responsabilização da nossa entidade OAB, eu acho que é importantíssimo mesmo, porque estamos em constantes mudanças legislativas. Sim. E hoje, como acabamos de falar, nem o legislativo, não somente o legislativo que deveria estar tendo essas mudanças. Então, acredito que a OAB tem sim um papel importante na formalização, na formação de novos advogados, na reciclagem de novos advogados, para que se atualize com essas mudanças constantes na nossa legislação, porque nós estamos tratando de vidas, como falamos. A advocacia criminal, ela não é para covardes, como a gente sempre diz, mas no sentido de covarde pessoal, não, porque você tem que saber o que você está falando, você tem que saber o que você está defendendo. Você tem que ter essa autoridade justamente para uma autoridade policial, uma autoridade judiciária, não fazer o que quiser com você, advogado, porque as consequências são para o seu cliente. A gente fala muito de prerrogativas. Prerrogativas, elas são, de fato, aos advogados, mas o grande beneficiário das prerrogativas é o nosso assistido. Se a gente tem uma prerrogativa tolhida, uma prerrogativa violada, o prejuízo não é para nós, advogados, o prejuízo é para o nosso cliente. Sim, exatamente. Então, nós temos que entender isso, que a pessoa que mais se beneficia de prerrogativas é o assistido do advogado. Então, tem que ter esse cuidado, essa atualização, essa preocupação com formação de bons advogados. Porque lá a gente não pode brincar de advogar, né, doutor? A gente brinca não, porque lá nós estamos falando de vidas, de liberdade, de famílias. Olha, essa semana eu estive conversando, eu fui para uma audiência e estive conversando depois com o advogado. Olha a importância do que a senhora está falando. Olha a importância da OAB ser parceira do advogado. E está preocupado em mandar um e-mail, vai ter um curso. Eu nunca recebi. Vai ter uma imersão. Aí aqui eu estou falando do advogado trabalhista, do civilista, daquele criminal que não opera no tribunal do júri, do tribuno. Olha só, pensa comigo, doutora. Às vezes você faz uma audiência por semana. O promotor faz 20. O juiz, ele faz 30. Claro que eles estão muito mais bem preparados do que nós, e o Ministério Público tem suas escolas de formação dos promotores. Agora imagina você entrar, um novo advogado, entrar numa audiência com alguém tão experiente que ele faz, usar um ditado, faz audiência com o pé nas costas. E o advogado está aqui, ele já sabe os artigos de cor, doutora. Outro dia a juíza falou, doutora, eu vou usar o artigo 312, viu? Tá, eu sabia o artigo 312 do CPP, mas e quem não sabe? Eu vi um advogado que a juíza perguntou a ele se ele tinha alguma diligência. E ele diz não. E a juíza diz, tem certeza? Ele não sabia se tinha alguma diligência, porque ele não conhece o processo. Aí eu pergunto, essa responsabilidade é só do advogado? Porque, na verdade, as faculdades, elas preparam bacharéis. Se eu quis ter um pouco de experiência, que não compara com toda a humildade, não compara, doutora, a 10% da que a senhora tem, eu tive que sair do meu escritório e ir para a favela, andar e queimar a sola de sapato, conversar com as pessoas. Eu tive que ir para as audiências e assistir muita audiência. Hoje eu leio e eu assisto tribunal de júri, mais ou menos, doutor, eu assisto todos os dias 10 horas. 10 horas. Por quê? Porque eu acho que, como a senhora falou, não é lugar para incapaz, para impotentes, para covardes. A minha esposa, às vezes, sai e chega e eu estou sentado no mesmo lugar assistindo e estudando. Sabe por quê, doutora? Como a senhora falou, o meu assistido merece o melhor. E quando eu tenho um conhecimento, quando a OAB me ajuda, quando eu tenho conhecimento de uma decisão, de uma jurisprudência, de uma lei nova, quem ganha é meu assistido. E é dessa forma que eu entendo que a OAB tem que ver. A OAB cresce. Se os advogados crescem, a OAB cresce.
Os clientes satisfeitos, o advogado tem mais clientes. Sim. A OAB cresce. O nosso nome... Agora, imagina, no meio de uma audiência, a juíza parar e falar, olha, o seu advogado, o seu cliente não está sendo assistido, vou destituí-lo. Imagina uma situação dessa. Por quê? E a culpa é do advogado? Não. Os cursos são caros. Eu vi advogados esse final de semana indo para Goiânia fazer um curso. Com quem? Com o promotor. Que eu vou fazer também, que o cara é ótimo. Inclusive, comprei os 3 livros dele, que eu vou fazer propaganda aqui, que é o Dani Salles. Mas por que a OAB não tem um curso dessa magnitude? Fica a pergunta. Então, pegando esse gancho aí, doutor Sardinha, qual o conselho que o doutor dá para esses jovens advogados que estão iniciando a carreira, não só no âmbito criminal, né, em todas as áreas do direito? Qual o maior conselho que eu acho que você pode passar para esses advogados? Outro dia, doutora, me ligou uma moça do Rio de Janeiro, mandou uma mensagem lá no meu direct perguntando, olha, eu acabei de passar no OAB, o que você me aconselha? Eu falei, tenha coragem. Cara, se você não tiver coragem, não vai dar certo. Eu, por exemplo, eu fui fazer aqui, fica aqui um relato, né? Olha só como é sério a advocacia nova. E olha que eu fiz defensoria pública. Mas eu comecei minha advocacia, doutora, sem saber o que era ID. Como é que pode uma coisa dessa? E aqui fica um retrato da ignorância do novo advogado. Eu passei um dia, porque o juiz falou assim, ele citou o ID e disse que eu deveria, que a procuração era apócrifa, eu sabia o que era, e que tá do ID tal, e eu passei a tarde todinha procurando o que era ID. Passei a tarde. Aí, quando eu analisando o processo, eu vi lá do ladinho. O que é ID, doutor? Fala pra gente, então. Toda movimentação, ela vem com número. Então, o ID é aquele númerozinho da movimentação do processo. Aqui no DF é ID, mas no Goiás, por exemplo, é movimentação. Né? Eu também atuo lá em São Paulo, é movimentação. Então, assim, é a movimentação do processo. Tem um número. E eu passei a tarde todinha procurando o que ele deu. Olha só, parece simples, mas não é. Então, primeira coisa, tenha coragem. Segundo, se o advogado tiver humildade, cola no advogado mais experiente. Eu ouvi de um advogado, e isso acontece muito no tribunal do júri, que é melhor você ter a metade do que não ter nada. Então é melhor você fazer parceria. Eu, por exemplo, se eu tenho um tribunal do júri, eu vou procurar a doutora Vanessa, que é excelente tribuna. Obrigada. Eu vou procurar as brabas do júri. Tem o doutor Samuel, não é? E outras pessoas a gente vê sempre assim, procurou Écio Quaresma. Por quê? Porque ele é o cara que tá na mídia, o cara sabe muito, mas aí já é outro nível. Mas eu procuraria pessoas que eu confio, porque também, doutora, entra essa questão, para você fazer parceria, não dá para você fazer parcerias com pessoas que não sejam tão honestas quanto você, ou que você acredita que sejam tão honestas como você, que não esteja na mesma linhagem, a gente sabe que tem isso. Eu acredito que a senhora faz parcerias com pessoas que você acredita. Eu faço parcerias com quem eu acredito. Então, para o advogado que está começando, humildade. A gente vê muitos advogados arrogantes, e eu vou dizer, o seu assistido não merece isso. O seu assistido merece que você seja humilde, e humildade não quer dizer submissão excessiva, não quer dizer mediocridade. É você entender que, primeiro, você não sabe tudo e que sempre vai ter alguém que sabe mais do que você. Estudar sempre. Compre livros, não espere pela OAB preparar você, é obrigação dela, deveria, e eu acredito que vai mudar, novas gestões estão vindo aí, mas estude, assiste, hoje tem no YouTube N vídeos, eu passo muito tempo assistindo Tribunal do Júri, assistindo audiência, vendo o que promotores fazem que não deveriam fazer, vendo o que advogado fazem que não deveria fazer, que é um exemplo do que o advogado não deveria fazer, é só assistir o caso Jarinho. O Tribunal do Júri do caso Jarinho. Né? O nosso código diz que advogado não pode ser medroso, não deve arregar, que advogado não é menor do que juiz nem que promotor. Então, o caso Jarinho, para quem não assistiu, assista lá. São 7 horas, eu assisti às 7 horas direto, e vendo o que advogado não deve fazer. Doutor, então você acha importante parcerias entre advogados? Eu acho essencial. Advogado que faz tudo não faz nada. Eu, por exemplo, estou me especializando para ficar só no Tribunal do Júri. Hoje ainda faço causas criminais, mas eu já tenho hoje, o meu irmão formou agora, né? Ele vai pegar, já passou na UAB, ele é trabalhista, ele é
também ele entende de previdenciário, causas que eu não pego. Então, assim, no meu escritório, quando eu tenho causas trabalhistas na área de previdenciário, eu mando para alguém. Porque eu não vou conseguir assistir a pessoa com a dignidade que ela merece. Agora, criminal, eu entendo, e civil ainda tem algumas coisas, mas estou também passando porque eu acho que o tempo que eu perco fazendo todas as áreas, eu perco de estar me especializando e ser um advogado melhor na área ser um especialista, né? Sim. O especialista, eu sei que quando você forma, você pode dizer, eu sou especialista em civil sem ter feito nenhum curso, mas eu acho que especialista não é só aquele que terminou a faculdade, mas aquele que se especializou. E é isso que eu estou tentando fazer. Vou ficar só no júri, porque eu entendo que é minha paixão. Eu gosto da oratória, eu gosto de estar olhando para o povo, eu gosto de estar no púlpito, né? Eu fiquei, né? A senhora não sabe, quase ninguém sabe, né? Mas eu fui aí quase um camaleão. Eu sou teólogo, né? E eu tenho pós-graduação em hermenêutica e exegese do Antigo e Novo Testamento, né? Então eu fui pastor mais de 20 anos, não, 18 anos. Então eu gosto do púlpito, então eu gosto de ver as pessoas, eu conheço pessoas, eu gosto de me relacionar com pessoas, eu conheço as ações. Então, para quem está começando, independente, doutor, de quem está começando ou não, parceria é importantíssimo. Porque você vai tirar das suas costas e você não vai deixar dinheiro na mesa. Tá certo? É melhor você ter 30% do que não ter nada. É melhor você ter 50% que vai para os advogados. É melhor você ter 50% do que não ter nada. É melhor você ter 20% do que não ter nada. Então, e outra, a pessoa já fez trabalho? Trabalhista? É. Sou pós-graduada em É. trabalhista. Não é difícil? Eu sou apaixonada porque eu É. gosto, né? Assim, eu me especializei, deixei de atuar há muito tempo, justamente porque casei com direito criminal. Uhum. E hoje atuo mais constantemente em plenário do júri, justamente por essa paixão, como o doutor explicou. O plenário do júri, ele é diferente. Lá você realmente está falando para a sociedade, falando sobre um crime que aconteceu na sociedade, defendendo teses, defendendo a correta aplicação da lei, princípios. Então, por isso que é tão diferente e apaixonante de verdade. Quando o senhor fala em parcerias, no sentido principalmente de tribunal do júri, já quero aqui te convidar ao vivo para poder ser meu grande parceiro de tribuna também. Amém. Tá? Sei de pronto. Né? E da mesma forma, né? Nós temos aí trabalhado nessa parceria. Eu não chamaria outra pessoa. As 3 pessoas que eu respeito aqui, claro, tem mais, né? Mas assim, que eu gostaria de trabalhar e dividir o tribunal do júri seria a senhora, as Brabas, que são pessoas gentis demais, e o Samuel, que é um camarada que eu fiz um júri com ele. Ontem eu conheci o Dr. Vítor também, que é um camarada de lavagem de dinheiro, que ele é fantástico. Então, assim, eu acho que a parceria é importante. Primeiro, doutor, olha só, olha os benefícios da parceria. O seu assistido, ele vai ter o melhor seu, vai ter o melhor trabalho que você pode oferecer. Segundo, quando você faz parcerias, você cresce. Porque você vai trocando conhecimento. Seja, vou dividir o júri contigo. Cara, a troca de experiência, a troca, caminhos, às vezes a gente sabe disso, né? Às vezes você não tem uma visão e alguém diz, olha, essa investigação teve visão de túnel. Mas o outro não tem essa visão. Ele está achando que está tudo normal, mas o tribuno especialista, ou aquele que entende do processo penal, e fala, olha, essa investigação aqui fechou os olhos para todos os lados e pegou essa visão. Não, porque queria que fosse ele. Isso acontece, não acontece? Sim. Então, assim, a parceria é importantíssima. Conhecimento, né? O assistido vai ser melhor assistido, vai ter um melhor trabalho apresentado a ele. Então, a parceria, para mim, é fundamental. Eu não vou fazer tudo porque eu não vou fazer direito. Então eu passo para alguém que é especialista, eu falo com meus clientes dessa forma. Eles me ligam, doutor, é uma causa trabalhista. E eu disse, olha, infelizmente tem alguém que trabalha comigo no escritório que vai te dar o devido respeito, o devido trabalho que você merece. Vou te passar o número, ele pode falar no meu nome, ele vai te assistir vai te atender como eu estou te atendendo. A pessoa fica muito mais satisfeita, né? E eu vou pegar esse tempo que eu ia me debruçar em cima de uma lei que eu não conheço, né? Como todos os processos, está sempre surgindo uma lei nova, doutora. Como é que eu vou me especializar sobre tudo? Benefício, o LOAS, o trabalhista. Se você não entender que tem multa, se você não pagar em 10 dias, né? No trabalho, né? Cara, eu vou perder. Eu vou perder meu cliente, que eu vou atender uma vez, vou atender mal feito, ele vai ter prejuízo e eu não vou ter mais. Então, mas se eu faço isso, eu ganho o cliente e o meu escritório também ganha.
Doutor, a conversa sempre é tão boa, né, que o tempo passa muito rápido. Vou deixar aqui, nós estamos justamente em grandes encontros da advocacia. E eu vou deixar as nossas câmeras abertas, nossos microfones abertos, para que você fale um pouco mais o que você almeja, quem vai ser Antônio Sardinha aí para os próximos meses, próximos anos, o que o senhor busca de fato. Fala um pouquinho para nós e deixe suas redes sociais, seus telefones. Tá certo. Olha só, primeiro, eu pretendo crescer e servir melhor as pessoas, esse tem sido meu intuito, né? Eu tenho pouco tempo de advocacia, né, comparado a alguns outros advogados, e tem muito comparado às outras, normal, né? Então, assim, eu espero eu tenho projetos de curto, médio e longo prazo. Então, assim, eu quero ser uma referência no Tribunal do Júri, esse é meu objetivo principal. Estou estudando, estou buscando, vou presencial, compro livros, estudo, 10 horas por dia eu estou estudando, porque eu entendo que se eu quiser ser o melhor no Tribunal do Júri, eu tenho que me preparar, e porque o assistido merece. Então, eu seria uma referência, fica aqui gravado, eu seria uma referência do Tribunal do Júri, não só em Brasília, mas no Brasil. Eu pretendo ter parcerias, eu tenho um escritório, hoje daqui a pouco nós vamos inaugurar, Deus nos deu uma graça com a advocacia, viu? Para aqueles advogados que estão começando e, não consigo viver, consegue, eu vivo da advocacia, né? Eu vivo da advocacia hoje. Hoje Deus nos abençoou aqui, né? Minha família, nós compramos ali na comercial de Taguatinga, vamos inaugurar nosso escritório o ano que vem nós estamos inaugurando nosso escritório, estamos arrumando. Então eu vou ter parcerias, quero ter parceiros, não só na área do Tribunal do Júri, mas também nas outras áreas do escritório. E eu sou Antônio Sardinha, sou casado, né? Procuro ser o melhor em tudo que eu faço. As minhas redes sociais, aí, se você buscar Em Busca de Justiça, tá escrito no meu braço aqui, Em Busca de Justiça. E o nome das minhas redes sociais, tá? Meu telefone vai estar lá, só buscar. E se precisar de alguma coisa, assessoria, consultoria, quiser bater um papo, pode mandar lá. Advogados aí que estão iniciando, se mandar lá uma pergunta e não tiver no meu alcance responder, eu vou procurar, não é? E se não souber, eu vou procurar para a doutora Vanessa aqui, ela vai ajudar. Eu dei aula em cursinho mais de 3 anos, quase mais de 5 anos, dei aula em cursinho, né, para preparatórios. Doutor, uma caixinha de surpresas, hein? Eu dei na área de carreiras policiais, né, eu dei aula em cursinho, adoro a docência, né, estou agora pretendendo dar aula ali na faculdade, então assim, esses são os meus sonhos, gosto de dar aula, gosto de ensinar, então se eu puder ajudar você, com certeza vai ser um prazer. Doutor, compartilha conosco um caso que marcou sua carreira, sua vida. Pois é, olha só, esse é importante. E não é na área criminal. Não é na área criminal. Uma questão civil. Olha só coisa interessante. Apareceu no meu escritório uma senhora, eu atendi e logo em seguida veio outro com ela. E ela, após eu atender essa senhora, ela me disse: Olha, eu tenho uma causa que está perdida. Eu falei: Por quê? Não, porque 2 anos, eu abandonei minha casa há 2 anos. E eu perdi tudo que eu tinha porque o meu marido me bateu e eu para não morrer, não ter os meus filhos mortos, eu tive que deixar a casa. Eu fui na delegacia registrar, estava na época que a delegacia estava fazendo greve, fechou. O que aconteceu? Eu falei: Não, eu vou verificar. Quando eu fui verificar, a lei estava dizendo que há 2 anos, se ela abandonar, na verdade ela foi expulsa. Então eu falei: Eu vou entrar e vou ganhar essa casa. Nós entramos, provamos para o juiz que ela não tinha abandonado a casa, mas havia deixado a casa, ela tinha sido expulsa da casa, e nós conseguimos que o juiz devolvesse a ela metade. Isso tinha 3 anos. O juiz entendeu que ela tinha sido expulsa e deu a ela o direito de 50%. Ela tinha 3 filhos. E aí eu tinha marcado com ela, falei: Só perdeu tudo, perdi tudo. Aí eu disse a ela: Então tá bom, só perdeu tudo, só me dá 30%, se eu conseguir. Quando saiu, ela já saiu do banco direto pro escritório. Quando o doutor vinha aqui passar o Pix, eu falei: Não, eu não quero. A senhora me dá só 10% para ficar com o resto. Cara, a mulher chorou e hoje é nossa cliente constante. É gratificante todos esses casos, né, doutor? Eu acho que em todas as áreas, eu também atuei em todas as áreas do direito, hoje sou especialista em criminal, e cada caso, cada situação, quando você devolve àquela pessoa o direito, no âmbito civil, no âmbito trabalhista, em injustiças, né? Quando você devolve para aquela pessoa o reconhecimento do que é de direito dela, nada paga. Então, assim, são histórias
Hoje eu estou atuante em casos de violência doméstica. Então, quando você vê essas injustiças com mulheres, que muitas das vezes as mulheres nem sabem que estão passando por aquela violência, ou não aceitam, e aí você consegue demonstrar isso e vem o reconhecimento de volta, isso para mim é mais valioso do que tudo. Então, assim, eu queria te parabenizar pelo grande advogado que você é, pelo grande profissional, como você colocou aqui para nós, sua carreira, e ela vem de longas décadas aí, um pouquinho, né, doutor? Então, você já tem uma experiência em todas as áreas, por isso que você domina com tanta propriedade, porque a experiência da gente não é só no jurídico, a experiência, ela tem que vir da criação, da pessoa. E você, doutor, desculpa te chamar de você, mas a gente tem uma intimidade para com isso, né? A gente trabalha, a gente é parceiros. E para mim, é um exemplo de pessoa, um exemplo de homem, um exemplo de marido. Então, parabéns. Eu quero deixar isso registrado. Obrigado. Se o doutor tiver mais alguma consideração para fazer aqui conosco, agradecer o quadro Grandes Encontros da Advocacia com o doutor Laício Bueno, que é um grande mentor para mim e acredito que para vários advogados. Então, eu só queria agradecer a sua participação e deixar as nossas câmeras abertas mais uma vez para você fazer suas considerações finais. Quero só agradecer a você por ter me convidado. É uma parceira, uma pessoa que eu respeito na advocacia. Tem se mostrado assim uma grande advogada, é a minha admiração. E meu respeito, que Deus abençoe a senhora e a sua família. Amém. Eu quero agradecer aqui o doutor Gesanias, que abriu as portas, é um excelente criminalista, advogado perfeito. Conheci nas redes, eu conheci pessoalmente o Lailson, que é uma pessoa que eu respeito. Queria agradecer o pessoal por ter me recebido aqui. Fui bem tratado, minha esposa foi bem tratada. Então eu acho que vocês estão de parabéns e a tendência só é crescer, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês e prospere em cada área. Obrigada, doutor. Fala novamente qual é a sua rede social, seu telefone. Tá, minhas redes sociais, eu uso aí o Facebook, entrando no Instagram você vai ter as redes sociais, né? Então é em busca de justiça, tem underline, em underline, busca de justiça, mas coloquei em busca de justiça, vai aparecer. E o meu telefone é 61992 557701, tá bom? Obrigado. Perfeito. Então, agradeço a participação do Dr. Antônio Sardinha, agradeço a todos os telespectadores que assistiram e acompanharam, né, não só do âmbito jurídico, né? Não só advogados, acredito que tem muitas famílias, sim, nossos clientes, muitos amigos, parentes. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, siga a TV Brasil Web, o Brasil é com Z, tá? Curta, compartilhe e dissemine conhecimento e informação. Obrigada, um ótimo dia.